Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Oh, quanto mais perto o inverno vem, mais cores as folhas têm. As trevas nos falam ao cair da radiosa manhã por vir. Lar, lar, celeste lar, tu és o meu sonhar. Oh, quanto mais perto estou do fim, mais doce tu és pra mim. Oh, quanto mais perto estou do além, mais brilho seu olho tem. Ali meu olhar contemplará o bom Deus que me abraçará. Lar, lar, celeste lar, tu és o meu sonhar. Oh, quanto mais perto estou do fim, mais doce tu és pra mim. Nós te pedimos, ó Pai Celestial, que nesse instante todos quantos se congregam em torno da Tua Palavra, com o devido respeito e reverência em seus corações, possam ser abençoados com as bênçãos que são exclusivamente reservadas para os tais, para aqueles que em espírito e em verdade se aproximam de Ti. Nunca a humanidade necessitou tanto do Senhor como agora. Nunca o homem tem precisado voltar para o Senhor, tanto quanto tem agora.
Sabemos que em todos os tempos o homem esteve se afastando do Senhor, mas nunca se afastou tanto quanto agora. Por isso, precisa voltar mais do que em todos os tempos. A distância é maior. Ó Deus, mas Tu nos amaste de tal maneira que fizeste essa ponte de sangue no sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo, para que pudéssemos retornar numa fé perfeita e real, para aquela fé apostólica que nos levará no rapto. Encoraja, Senhor, e anima os Teus filhos e Tuas filhas a prosseguirem nesta jornada, olhando para cima, crendo de coração que a nossa redenção está próxima. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos estas bênçãos. Amém. Muito bem, ouvintes, estamos de volta juntos, através do rádio, em culto a Deus, com o objetivo único de aproximarmos mais dele em espírito e em verdade, porquanto a nossa natureza tem sido mudada. Ele nos criou com uma alma, e sendo esta alma a natureza do espírito, ela teve que morrer e sermos então renascidos em Deus. A natureza de sua alma agora é Deus, se é que você é renascido, diz o profeta de Deus para esta era. Mas continuemos analisando este fato tão importante da única coisa que faz diferença entre nós e os animais irracionais. Somos mamíferos como animais de sangue quente. Até aí somos iguais. Porém, o que nos separa dos demais mamíferos é que Deus colocou em nós uma alma, um espírito com essa natureza. Os demais mamíferos não têm que se vestir com roupa para esconder sua vergonha. Se uma cadela tivesse que se vestir, ela andaria na rua vestida, ao contrário do que se vê hoje no racional, não é? Se um cavalo tivesse que andar vestido, ele andaria vestido da forma original. Isto é certo, mas eles não têm que se vestir com roupa para esconder sua vergonha. Nós somos os únicos que temos que fazê-lo. E a razão é justamente porque temos uma alma, temos um espírito. Porém, desde o princípio, Deus já conhecia como seria o homem. Ele criou a terra e sobre ela criou toda a classe de animais, desde o menor até ao maior. A evolução que existiu foi esta. Ele começou a criar desde o menor até o maior. Criou o maior por último, que foi o homem. Quando o homem primeiramente foi criado, ele era um homem espírito e foi a imagem de Deus, pois Deus é espírito. Então nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito, mas não somos três pessoas distintas. No entanto, você é trino. Nós somos trinos. Corpo, espírito e alma. São João capítulo 4,
onde lemos na abertura desta programação, Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, para que nos foi dado Espírito? Para que pudéssemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Para que pudéssemos orar todo o tempo em espírito. Para que pudéssemos estar dentro da fornalha mais ardente possível, mas estarmos ali orando em espírito. Você sabe que uma filha de Deus, um filho de Deus, pode orar dentro do coletivo, na fábrica, na viagem, no lar, o dia todo, embora não abra sua boca. Leia isto em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Orando todo o tempo com súplica no Espírito. Em São João, capítulo 17, verso 17, Jesus, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, ouvintes, sendo um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra. O homem, sendo um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra. Portanto, Deus formou o homem do pó da terra e de seu lado tomou um produto secundário, ao tirar dele a costela e formar este produto. Deus então dividiu a este homem. Até então, ele tinha uma natureza dupla. Você tem que entender isso. Você vai ver isso na própria Bíblia, em Gênesis capítulo 5, que Adão era masculino e feminino. Agora, Deus tomou dele a natureza feminina, porque era amor, e a colocou numa pessoa a quem Adão chamou de Eva, a qual então era sua esposa. E esta esposa era para quem estava dirigido o seu amor natural, ou seja, o amor filho. E assim deve ser com o homem hoje, e da mesma forma a mulher para seu esposo. Ali foi a divisão do espírito masculino para o homem e o feminino para a mulher. Mas o que se vê hoje? Homem com espírito feminino e mulher com espírito masculino. A própria alimentação está híbrida. Tudo está híbrido. Tudo está misturado. Pelas suas roupas, pelas suas maneiras. A mulher deixou o posto de mulher e tomou o posto de homem. O homem está se vestindo como mulher e mulher se vestindo como homem. O homem está se portando como mulher e mulher se portando como homem. O que é isto? Sodomismo. O que é isto? Hibridismo, mistura. Agora, no princípio não era assim. O original não é assim. E Elias viria restaurar todas as coisas. Ele viria converter os nossos corações aos corações dos pais, ao original. A mulher ser mulher, ter espírito feminino, ter prazer em ser feminina. O homem ser masculino, em todas suas maneiras, no seu porte, em sua conduta. A mulher ser feminina, em seu porte, em sua conduta. Então, isto nos traz uma tremenda mensagem para esse instante, para vermos que natureza nós temos, isto é, que alma temos, que alma somos, de onde viemos e para onde estamos indo, desde que estamos passando aqui para expressar atributos de Deus. Então, depois que havia feito ao homem a sua semelhança, criado masculino e feminino, não havia, todavia, homem que lavrasse a terra. Logo, Deus formou o homem do pó e da terra, e assim chegou a ser um homem, um ser mamífero,
Ele era animal, porém Deus colocou nele este espírito de vida e assim o colocou ao nível onde podia escolher. Agora, nós às vezes pensamos que somos algo muito grande, porém na realidade que somos? Uns poucos quilos de terra, porque tu és pó e ao pó hás de tornar. Como homens que somos, não passamos de uma colher de potássio, mais uma colherzinha daquilo, mais uma colherzinha daquilo, ou daquilo outro, de produtos da terra, da própria terra. E essa serpente iria comer o pó da terra. Agora, nós não queremos, de maneira alguma, confundir uma coisa com a outra. É que espírito não é pó. A alma não é pó da terra. É por isso que essa natureza tem que morrer dentro de nós. E nós, então, expressarmos uma outra natureza que é a de Cristo. Isto quer dizer sermos ressuscitados com Cristo. Oh, que coisa tremenda! Isto tem passado pelo seu coração como uma coisa que você quer, tem chegado ao seu coração, como uma coisa que você clama dentro de sua alma. Você deseja justamente isto. É que aquilo que te inclina contra Deus morra. E aquilo que te inclina para Deus viva. Paulo disse que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quando você vê uma árvore inclinada para um determinado lado, pela própria lei da gravidade, você sabe qual é o lado que ela vai cair. É o lado para o qual ela está inclinada. A lei da gravidade atesta que ela vai cair para aquele lado que ela está inclinada. Então, para que lado vai cair a carne? Ora, é contra Deus. É o lado contrário de Deus. E se você não tem uma natureza que possa dominar essa carne, então você vai viver sob inclinação da carne. Agora você tem que notar isto, porque o povo está satisfeito com religião, com serviço para Deus, com cultos, etc., com bênçãos, com cura divina e dons espirituais. Isso está tudo muito bem quando está dentro da ordem da igreja. Mas você tem que entender o seguinte, que Caim também foi religioso, mas a sua natureza era maligna. A igreja que matou milhões de cristãos, ela matou em nome de Deus, como Caim. Matou por causa do culto, por causa da diferença de culto. Então esta pessoa que não nasceu de novo pode ser religiosa perfeitamente. A alma clama por isso. O homem tem instinto de religião, de adorar qualquer coisa, de adorar a Deus, no caso do chamado cristão. Mas fica sendo chamado apenas de cristão enquanto não nasce de novo. E esse nascimento de novo é justamente morrer esta natureza. A alma que peca, esta morre. Então ela tem que morrer esta natureza pecaminosa. E agora, a alma que você tem é Deus, diz o profeta. Deus dizendo para você, assim diz o Senhor, assim diz Deus, assim diz a palavra, ó carne, você tem que se vestir de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a moda mundana. Então você vai vendo que há uma lei interior nas tábuas do seu coração, escritas pelo próprio Deus. Não é um credo, não é uma doutrina de denominação, de quem quer que seja, o pastor dizendo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
Isto é de dentro para fora. É uma manifestação externa da obra interna do Espírito Santo. Mais do que isso, é legalismo. O que há muito é legalismo, é imposições de homens sobre mulheres, sobre homens. Vocês têm que viver assim, é assim, é assim, é assim, mesmo de acordo com a letra da Bíblia. Mas é legalismo. Só não é legalismo aquela obra que é feita pelo Espírito Santo dentro da pessoa. Quando aquela natureza morre e ela passa por um novo nascimento, e Jesus então batiza, dá o sopro divino. Quando uma criança nasce, aquilo são músculos, mas ela tem que receber o sopro de Deus, isto é, ela tem que receber o Espírito para ter vida. Então, quando essa natureza morre e nasce de novo pelo Espírito Santo, ela vai dominar agora este corpo. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas há um soldado ali dentro, há um general ali dentro, há um poder ali dentro, regendo ao contrário da carne. Você não pode fazer o que você quer. Você está crucificada com Cristo. Você está ali do lado direito, aquele ladrão crucificado do lado direito representa a mim, a você. Então já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim, porque o que eu merecia era a morte de fato. Eu que merecia ser crucificado, morrer na cruz, mas Ele morreu para me dar esta vida, para me dar perdão, para trazer a nós esta vida, quando de fato nós passamos por uma morte. Ele não podia ressuscitar o defunto antes que aquela pessoa morresse. Se ele atendesse à oração de Marta, no mesmo instante, ele teria apenas curado um enfermo chamado Lázaro. Seria testemunho de mais uma cura. Mas como ele deixou que Lázaro morresse, então foi o poder da ressurreição que operou ali. Se o menino da viúva, a quem Elias visitou, com o poder da palavra falada, não tivesse morrido, então nós teríamos ali uma narração apenas da multiplicação do azeite e da farinha. Mas quando houve morte naquela casa, então houve ressurreição. Quando há morte em nós, há ressurreição. Ainda que esteja morto, viverá. Estávamos mortos nos delitos e pecados, mas quando o Espírito de Deus entrou em nossos corações, vivificando o sacrifício de Jesus, a natureza terrena morreu. A natureza daquele espírito rebelde, dirigido por sentimentos e razões, foi dominada pelo Espírito Santo, foi trocada pela natureza divina. Então ali agora está a estatura do varão perfeito, a pirâmide apta, pronta, construída pelo poder da palavra falada, para receber então a pedra de coroa para o arrebatamento. Oh, que Deus abençoe a todos quantos estão em culto, em espírito e em verdade, crendo nessa troca de natureza, nessa mudança de natureza, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo de amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, teu louvor. Como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morreste na cruz para mim.
desejo melhor de cantar com alma humilhada, Jesus, te adorar. Renego os prazeres da vida de aqui, pois gozo perfeito eu terei só em ti. Se mais eu pudesse, em Jesus confiar, se mais eu pudesse, se meu Deus te louvar. Oh, quanto eu desejo melhor te louvar, com justo entusiasmo, Jesus, te exaltar. Oh, toma, te peço, meu vil coração, que humilde te entrega na grata oração. Se mais eu pudesse em Jesus confiar, se mais eu pudesse, meu Deus, te louvar. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvem celeste, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.